Olá pessoal, boa noite. Pessoal, vou fazer responder aqui a interação desse domingo que passou agora. Nesse formato aqui um pouco diferente, né? Eu costumo responder diretamente pelo Instagram, mas eu vou dessa vez responder aqui fazendo um conteúdo um pouquinho mais longo e também deixar postado no meu canal do YouTube e também aqui no perfil do Instagram, para que mais pessoas aí, né, que tiverem mesmo tipo de dúvida, possa ter acesso a essas perguntas. Então, né, como vocês sabem, todo domingo eu faço a interação colocando aí algum tema, né, algumas perguntas aí para funciona mais ou menos como um tipo de exercício, né, para quem quer né, exercitar, para quem quer conhecer, saber um pouco mais, né? Eu sempre depois deixo uma caixinha de pergunta e respondo aí as dúvidas que vocês colocam. Então, esse domingo, né, o tema de domingo da interação foi com relação a custos, né, de transferência do imóvel arrematado para o nome do arrematante, em relação a esses custos, essas despesas, né? Então, teve algumas perguntas que foram com relação a a interação e, né, sempre tem outras perguntas, né, que também, na maioria das vezes, é com relação a leilão, né, arrematação, e eu também acabo respondendo, logicamente. É, mas então, vamos lá, vamos dar início aqui, vamos começar. O Gustavo perguntou assim, ó, quais custos são desconsiderados para o pagamento do imposto sobre lucro? Então vamos lá, né? Primeiramente, para vocês, né, para quem não sabe, o que seria esse imposto sobre lucro, né? Quando você, como a gente, eu falo aqui de imóveis, né? Então eu vou dar o exemplo do imóvel. Quando você compra um imóvel, você compra por por um valor X e se você for vender esse imóvel por um valor 2x, um valor bem maior, essa diferença, né, do valor que você comprou para o valor que você, né, está vendendo, então essa diferença você tem que pagar um imposto. Então, no caso do leilão, no caso da arrematação, você arremata por um valor e, logicamente, que o intuito é ter lucro, você vai vender por um outro valor bem maior. Então, essa diferença entre a arrematação e o valor que você vende, você tem que pagar um imposto, que é o imposto, né, que chama, né, o imposto sobre lucro. Você tem que pagar isso aí, não tem como fugir. Agora, existem algumas coisas que você pode sim diminuir essa mordida do leão, vamos dizer assim, né? E o que seria? Você pode desconsiderar serviço de corretagem, né? Quando você for vender o imóvel, você pode sim abater o valor do serviço da corretagem. O que mais? No caso de você comprar arrematar um imóvel que você vai precisar fazer uma reforma nele, né? Ou você vai fazer benfeitorias naquele imóvel, então essas benfeitorias você também consegue descontar do imposto que você tem a pagar, né? Esse imposto sobre o lucro, tá? Lembrando que toda e qualquer benfeitoria, né, que você for fazer no imóvel, você tem que documentar, você tem que ter como provar que você fez, né? Você tem que ter documentos, notas fiscais, né? Tanto de material quanto de serviço, para depois você declarar no seu imposto de renda para ter esse direito de abater no imposto a pagar, tá? Então, são essas as coisas que você consegue aí diminuir um pouco da mordida com relação a imposto. Vamos lá. O Tadeu perguntou assim, ó, se eu financiar em 300 vezes, quando terei que pagar o ITBI e outras custas com o cartório? Então, Tadeu, você pode financiar quantas vezes for, né? Quantas vezes você quiser financiar, né? Aqui no caso você colocou 300 vezes, né? Não sei se realmente esse 300 vezes o que você quis dizer, ou se acabou saindo um zero a mais, você quis escrever 30 vezes e acabou saindo um zero a mais. Mas, porque assim, existem bancos, né? Se você for comprar um leilão extrajudicial, existem bancos que financiam até em 420 vezes, né? Então, mas, né, vamos aqui imaginar que você realmente escreveu 300 vezes aí, né? Isso foi um leilão extrajudicial, tá? Então, independe de quantas vezes você
fizer, que você for comprar ou arrematar, você vai ter que pagar o ITBI e as custas do cartório no exato momento que você for transferir o imóvel para o seu nome. Tá? Então, vamos dizer que seja um leilão extrajudicial, você, né, realmente vai refinanciar aí nessas 300 vezes. Então, né, no caso, quando o banco fornecer aquele documento, né, seja um instrumento, né, de compra e venda, né, com poderes públicos ou uma escritura, você vai ter que registrar isso no cartório, tá? Então, nesse exato momento, você vai ter que pagar o ITBI e vai ter que pagar as custas do cartório, as custas do registro, né, do registro desse instrumento, né, da escritura, da matrícula do imóvel. Então, isso aí você não tem como fugir. No momento que você for fazer essa transferência para o seu nome, você vai ter que pagar. E se for um leilão judicial, né? Agora eu estou imaginando aqui nas 30 vezes aqui, né? Que é o máximo que você consegue parcelar num leilão judicial. Se for um leilão judicial, da mesma forma, quando você for transferir para o seu nome, você for registrar aquela carta de arrematação que você, né, o juiz expedir, você vai ter que pagar também o ITBI e o registro dessa carta de arrematação no cartório de registro. Não tem como fugir desses custos, tá? Isso aí já naquele momento. Uma outra aqui, ó. Comprei uma casa no leilão e está ocupada. Qual o custo e o que fazer para retirar o antigo proprietário? Esse foi o Sérgio que fez. Sérgio, é assim, ó. Aqui você não escreveu se é um leilão judicial ou extrajudicial. Mas eu vou dar aqui o exemplo nos dois casos aqui, tá? Se for um leilão extrajudicial, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entrar né, contratar um advogado e entrar com uma emissão na posse para poder pedir, né, para o juiz a posse daquele imóvel que você arrematou, para você poder adentrar aquele imóvel, né? Você ter a posse do imóvel. Então, dessa forma que funciona, dessa forma que você vai conseguir desocupar aquele imóvel, né? Tirar o antigo proprietário, né? Você perguntou de custos aqui, tá? O custo é muito relativo, tá? Vai depender muito do tipo de negociação que você fazer com o advogado, o valor de imóvel, né? Isso aí dá uma variada boa, né? A localidade que você for arrematar esse imóvel. Então, fica meio difícil de eu te falar valores exatos, tá? Mas eu posso, né, pegar uma média aí, é o que eu falo sempre aí para os meus alunos, né? Que essa ação é uma ação simples, né? Essa ação de emissão na posse é bem tranquila de se fazer e eu acho que, né, um valor aí entre 2.000, né, 4.000 para uma ação aí, né? Vamos lá, chutar alto aí um valor de um imóvel maior aí, bem maior, até uns 5.000, tá bem pago, tá? E porque é uma ação bem simples, tá? Não tô querendo aí, né, de maneira alguma, tá, pessoal, né, para quem tá me vendo, né, assistindo e que é advogado, desfazer de serviço e botar preço no serviço dos outros, de maneira alguma, tá? Mas é porque eu já fiz muitas vezes isso e eu sei que é uma ação bem tranquila de se fazer e é mais ou menos nessa faixa, tá? Agora, se for um leilão judicial, é assim, ó, o próprio processo que levou esse imóvel a leilão é que você vai conseguir, né, pedir a emissão na posse dentro do próprio processo, tá? Lógico, através também de um advogado, você vai ter que, né, fazer alguns pedidos lá dentro do processo para o juiz e um dos pedidos é a expedição da emissão na posse, tá? Então, você vai ter que pagar, além disso, você tem que pagar algumas custas dentro do processo, mas são custas bem baixinhas, né? Custas irrisórias mesmo, né? Eu nem praticamente considero esse tipo de custo, tá? Mas é porque é valor baixinho mesmo. Tá? Então, essa é a diferença, tá? A diferença do extrajudicial é que você vai ter que abrir uma ação, né? Você vai ter que fazer uma ação para ter emissão na posse. E o judicial não, é o próprio processo que já vai te dar a posse do imóvel, tá? Essa é a diferença. Nos dois casos, você vai ter que ter um advogado, a não sei que você seja um advogado, mas você vai ter que ter um advogado para poder fazer isso, tá? Vamos lá, outra aqui, ó. O Fábio perguntou assim, ó, já arrematou algum imóvel e se arrependeu? E depois, logo na sequência, ele perguntou e por quê? Falar pra você, não sei se seria bem arrependimento a palavra, tá? Lógico, né? No começo, lá no começo, quando você não tem, né, experiência,
a gente acaba errando bastante, né? Até aprender, né? A gente acaba errando muito com os nossos erros, né? Então, é lógico, né? Teve imóvel que praticamente eu não cheguei a, né, perder dinheiro nunca perdi dinheiro com imóvel, né? Mas, assim, né? Como você não tem aquele conhecimento, né? Você acaba, né, ficando com o valor um pouco mais tempo lá parado, né? Até você conseguir desembaraçar o negócio, né? Então, é, mas não seria bem a palavra arrependimento, né? Seria o quê? A gente, né, se soubesse analisar melhor né, aquele leilão, né, a documentação, o imóvel naquela época, com certeza eu teria deixado passar aquela oportunidade e iria para uma outra para poder resolver a situação mais tranquilo e mais fácil, tá? Mas arrependimento, eu acho que não seria bem essa palavra, tá? Não me arrependo, a gente, né, ainda mais, né, hoje a gente faz toda, né, a viabilidade, toda análise de documentação e é lógico que a gente faz que é para realmente ter um retorno legal, né, um lucro bom. E então é dessa forma que funciona, tá? Vamos lá, tem uma outra aqui, ó. Imóvel com gravame de indisponibilidade na matrícula. Pode anular a arrematação? Não, indisponibilidade não vai anular a arrematação, tá? Um imóvel com esse gravame na matrícula, a única coisa é que você vai ter que ter alguns procedimentos para poder depois, né, que é feita a arrematação, alguns procedimentos para poder levantar essa indisponibilidade na matrícula. Mas não tem problema nenhum quanto constar esse gravame na matrícula de o leilão poder ser anulado. Isso aí não tem problema nenhum. Deixa eu puxar uma outra aqui. Vamos lá. Essa aqui é bem. Peraí. Essa aqui. Ah, tá aqui. Vamos lá. Bom dia. Me tira uma dúvida. No caso da arrematação judicial parcelada, já é possível registrar a carta mesmo sem ter quitado o valor total? Então aqui ele está querendo, né, tá querendo saber se numa uma arrematação judicial, um leilão judicial, uma arrematação parcelada, se tem condição de registrar a carta de arrematação. Não só tem condição, como você tem que registrar essa carta de arrematação, tá? Porque assim, quando você faz uma arrematação parcelada, né, num leilão judicial de uma forma parcelada, você tem que, né, o que vai garantir o pagamento desse parcelamento, vamos dizer assim, né, dessa hipoteca, é o próprio imóvel, né? Então você tem que registrar na matrícula do imóvel uma hipoteca judicial. Então, quando o juiz expede essa carta de arrematação, é uma carta de arrematação juntamente com uma hipoteca judicial. Então você vai ter que registrar essa carta de arrematação e já, no mesmo momento, uma hipoteca judicial, que é para garantir aquele pagamento, tá? O imóvel vai garantir aquele pagamento, o próprio imóvel, né? E essa hipoteca você vai baixar depois que você pagar esse parcelamento, tá? Então, não só tem como, você tem que registrar, tá? Você tem que registrar essa carta de arrematação e essa hipoteca judicial. Vamos lá pegar uma outra aqui. Olha aqui, ó. Tem a ver com o mesmo assunto, tá? Da carta numa arrematação parcelada. No leilão judicial parcelado, logo após transferir para o meu nome, eu já consigo fazer a venda ou somente após a quitação? Então, você até consegue fazer a venda se for através de um instrumento particular, né? De um instrumento de compromisso de compra e venda. Você consegue fazer sim. Agora sim, se você quer fazer uma venda já para registrar essa venda, né, essa venda, essa compra e venda na matrícula do imóvel, aí você vai ter que quitar, tá? Você vai ter que quitar esse parcelamento que você fez, né, dessa arrematação judicial parcelada, você vai ter que quitar para poder fazer a venda, né? Para poder baixar a hipoteca que eu acabei de falar, né? Poder baixar a hipoteca judicial para depois você fazer a venda para uma outra pessoa. Ou você consegue fazer, como eu falei, de uma forma aí meio que um contrato de gaveta, né? É um instrumento aí particular de compromisso, né? De compra e venda. Existe essa possibilidade, tá? Tem muitos casos que acontece isso.
E já fiz bastante, posso dizer que eu já fiz bastante dessa forma, tá? E é muito vantajoso, é uma situação muito vantajosa, porque você consegue, né, com o próprio, né, você consegue, vamos dizer assim, vamos dizer que você venda, você compre, arremate um imóvel parcelado e você também venda para uma outra pessoa com um certo parcelamento, né? Então, as parcelas que você está recebendo daquela pessoa, você usa para pagar aquela arrematação parcelada que você fez e tira o seu lucro. É uma situação bem vantajosa. Lógico que tem muitas pessoas que, né, quando a pessoa vai comprar, se for comprar à vista, ela quer registrar o imóvel no nome dela, né? Não tem como, né? Agora, se você for fazer uma parcelada aí, uma venda parcelada, você tem como fazer dessa forma. Tem mais uma aqui, que essa é bem, né, específica e bem direcionada mesmo à interação que eu acabei fazendo aqui no domingo. Vinícius, por favor, quais são as despesas que o arrematante paga em um leilão, né? No caso, uma arrematação, né, para transferir o imóvel aqui. Então vamos lá, como eu coloquei na enquete, é assim, ó. Primeira coisa que tem que pagar é o quê? É o valor da arrematação, né? Quando você compra arremata o imóvel, você tem que pagar o valor, né, do arremate. Então isso é a primeira coisa. Se você for arrematar o valor numa arrematação à vista, você tem que pagar o valor total. E mais a comissão do leiloeiro, tá? Se for uma arrematação à vista, o valor total do arremate. Se for uma arrematação parcelada, né, você vai ter que pagar aquele sinal que você deu, né, na proposta ou no lance. Se for 25%, você vai ter que pagar aqueles 25% do valor da arrematação e mais a comissão do leiloeiro, que no caso, que até já me perguntaram também, mas a comissão do leiloeiro é sempre 5%? Não, não é, pessoal. Ela pode dar uma pequena variada, tá? Tanto para mais quanto para menos, tá? Então, valor da arrematação mais o valor da comissão do leiloeiro, tá? Isso você já paga no ato, não tem como fugir. Depois, o próximo passo de custas que você vai ter é o valor da ITBI, que você tem que pagar, que isso também dá uma variada, né, da região que você está, né? Tem cidades que é 2%, tem lugares que é 3%, então vai depender do lugar que você estiver, que você for arrematar o imóvel, né? Não onde você estiver, e sim aonde o imóvel estiver. Então isso também depende, tá? Depois vai ter o custo de registro. Então, né, o custo do registro daquele instrumento, como eu falei, né, se for um extrajudicial, ou da carta de arrematação, se for um leilão judicial. Então, né, esse registro na matrícula do imóvel é um custo que você vai ter. Que mais? Você vai ter também, como eu falei, um pouquinho atrás aí, algumas custas dentro, né, no leilão aí judicial, umas custas dentro do processo, que são os custos bem baixinhas, e praticamente isso, tá? Essas são as despesas que você vai ter numa arrematação aí de um imóvel, tá? Então, é isso aí, pessoal. Essas eram as perguntas aí desse domingo, quis fazer desse formato aí diferente. Espero que eu tenha conseguido tirar essas dúvidas para vocês. E para você que não é inscrito ainda no meu canal, eu peço para você que se inscreva, peço para você que curta esse vídeo se você gostou, se foi, né, agregador aí para o seu conhecimento, que você compartilhe com as pessoas que você acha que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo, né, que possa interessar ou que possa ser de valor para outras pessoas, né? E pessoal, se inscreva no meu canal. Coloca lá, aperta o sininho aqui para você receber notificação de quando eu for postar mais vídeos, tá? Isso aí para mim é interessante, é importante. Vamos fazer esse canal crescer um pouco mais, né? Acabar atingindo mais pessoas, tá? Eu vou ficar bastante feliz. E uma outra coisinha que eu tenho para falar para vocês, eu vou estar agora no começo do mês que vem, eu vou estar fazendo uma série de aulas que eu estou chamando de Semana Lucre com Imóveis, tá? Então eu vou abordar uns assuntos legais aí de como você consegue lucrar, né? Ter uma alta lucratividade com imóveis, comprando, né, imóveis pela metade
do preço. E que é o que eu falo aqui bastante no meu canal, né? Tanto do Instagram quanto do YouTube. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você, se você tiver interesse de participar dessa série de aulas aí, dessa semana e dessa jornada, né? Se você tiver interesse, você se inscrever, vou deixar o link aqui para você se inscrever. E eu no meu Instagram também, tem o linkzinho na bio do meu perfil. Também, se você quiser entrar por lá, dá para você se inscrever por lá. E todas as informações, né, o direcionamento, os links, vão ser tudo enviado por e-mail. E também tem o nosso grupo do WhatsApp, né, que é um grupo exclusivo para esse evento que eu vou fazer. Também vai ser todas as informações, né, para quem não quer perder nada, porque às vezes, né, e-mail hoje está meio que complicado, acaba caindo na caixa de spam, essas coisas, né? Então, por isso também criei o grupo do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp é muito mais fácil de você, né, enviar mensagem e hoje a gente vive com o celular na mão, então a mensagem acaba chegando com mais facilidade. E também os links vão ser tudo passado também pelo WhatsApp. Então, vou deixar também, para quem, né, se você for acessar essa página de inscrição, você vai só colocar o e-mail e lá nessa própria página também já vai ter o link para você participar do grupo do WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, que realmente eu tenha conseguido aí esclarecer essas dúvidas, né, tirar essas dúvidas de vocês, perguntas que foram postadas para mim. E fico feliz em responder, fico feliz em poder ajudar, né? Até essa semana recebi uma mensagem que nossa, fiquei bastante feliz, bem gratificante, né? Ver que, de alguma forma a gente tá passando aí conteúdo, tá conseguindo ajudar algumas pessoas, né? Queria ajudar muito mais, mas sempre que eu posso, eu com certeza vou ajudar. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vamos ficando com mais esse vídeo aí e até o próximo vídeo. Valeu!